O evangelho de hoje nos convida a examinar nossa sinceridade na busca do reino de Deus e a importância da verdadeira conversão. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Neste domingo, levamos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade semanal para ajudar os leigos a chegar no bom conhecimento da palavra de Deus a partir do Evangelho. Comigo nesta vez está o Marco Ferrão para compartilhar conosco. Seja bem-vindo aqui no canal do Padre Chinaka. Obrigado, Padre Chinaka, mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação e um prazer imenso estar aqui com você, falando sobre a palavra de Deus. Reforço sua solicitação aqui para que você que nos assiste, estude a palavra, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Você vai ver que isso vai engrandecer cada vez mais você, seu conhecimento, e te preparar para todas as adversidades que essa vida dura pode trazer para você. Esse, inclusive, é o tema de mais uma da série das parábolas descritas em Mateus que nós vamos apresentar aqui hoje. Espero que todos vocês gostem. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta passagem, Jesus compartilha a parábola dos dois filhos. Um pai pede a seus dois filhos que vão trabalhar na vinha. O primeiro filho inicialmente recusa, mas depois se arrepende e vai trabalhar. O segundo filho, por outro lado, concorda prontamente, mas não cumpre sua palavra. Jesus então pergunta aos presentes qual dos dois fez a vontade do pai. E a resposta é claro, o primeiro filho, aquele que inicialmente recusou, mas depois se arrependeu. O tema aqui proposto é o da responsabilidade pessoal na salvação. Nessa passagem, Jesus nos convida a considerar duas dimensões cruciais: a responsabilidade da escolha pessoal e a importância do arrependimento e da conversão. No relato, o pai pede aos seus dois filhos que vão trabalhar na vinha. Como foi dito, o primeiro filho inicialmente recusa, mas depois ele se arrepende e vai para o trabalho. O segundo filho concorda, mas não cumpre sua palavra. Isso nos ensina que a salvação não é apenas uma questão de profissões de fé ou palavras vazias. É uma questão de escolha pessoal e de agir de acordo com essa escolha. Cada um de nós tem a responsabilidade de decidir seguir a vontade de Deus em nossas vidas. O primeiro filho, que inicialmente se recusou, representa aqueles que podem ter se afastado de Deus, mas depois se arrependem, sinceramente, e mudam de direção. A mensagem aqui é que o arrependimento e a conversão são fundamentais para a nossa jornada espiritual. Deus está disposto a acolher e perdoar aqueles que sinceramente se voltam para Ele, independentemente de seu passado. Jesus também está nos lembrando que a verdadeira obediência vai além das palavras. Não basta concordar com os ensinamentos de Deus. Devemos colocá-los em prática em nossa vida cotidiana. É a ação que revela nosso compromisso com o reino de Deus. A parábola também ressalta a misericórdia de Deus.
Assim como o pai da parábola recebeu com alegria o filho que se arrependeu, Deus acolhe com amor aqueles que sinceramente voltam para ele, independente de seus erros passados. A misericórdia divina está sempre disponível para aqueles que buscam a reconciliação. Portanto, a salvação é oferecida a todos os homens. Sua eficácia ou não dependerá da livre resposta de cada um, não do grupo a que pertence ou de direitos adquiridos. Santo Agostinho diz que aquele que te criou sem a tua vontade não te salva se tu não queres. Sinal que Deus, que nos criou sem que tivéssemos escolha nesse processo, também respeita a nossa vontade e não nos salva à força, mas de acordo com a nossa disposição e escolha pessoal. Deus nos deu a liberdade de escolha, assim como o primeiro filho teve a liberdade de mudar sua decisão e seguir a vontade do Pai. Deus nos criou com livre-arbítrio, e aceitar sua graça é uma escolha que fazemos conscientemente. No contexto da parábola, a mensagem é que Deus não impõe sua vontade sobre nós, mas ele nos convida a escolher livremente segui-lo e viver de acordo com seus princípios. Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para ele, mesmo se inicialmente resistimos a seu chamado. No trecho evangélico, Jesus insiste também sobre outro aspecto, a concretude desta resposta. A adesão do homem a Deus é livre, mas deve ser também concreta e eficiente. Não é quem diz Senhor, Senhor que entra no reino dos céus, mas quem faz a vontade de Deus. Nós, cristãos, devemos refletir atentamente sobre essa parábola e tremer de medo, pois se não formos diligentes em fortalecer nossa fé e compromisso com Deus, mediante uma contínua conversão do coração, é contra nós que se dirige as palavras de Jesus quando ele diz que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Obrigado, Marco, pela sua reflexão. Essa parábola dos dois filhos é uma parábola que utiliza a metáfora dos dois filhos para demonstrar a diferença entre a profissão da fé e a ação verdadeira. Então, o primeiro filho que inicialmente se recusou, e depois pensou direitinho e foi. Outro filho que falou que ele iria e mesmo não foi. Então, é uma lição muito forte para cada um de nós. Muito, muito forte. E daí, Marco, o que vamos tirar dessa passagem do Evangelho? O que esse primeiro filho representa? Que grupo das pessoas? E esse segundo filho, que grupo que ele representa? É sempre uma grande discussão essas parábolas, né? O primeiro filho, que inicialmente recusa a ordem de seu pai, mas depois se arrepende e faz a vontade dele, representa aqueles que, a princípio, podem ter rejeitado a mensagem de Deus ou desobedecido seus mandamentos, mas posteriormente se arrependem sinceramente e escolhem seguir a vontade de Deus, né? É uma lição sobre arrependimento e conversão, destacando que o importante não é apenas concordar com a vontade de Deus, mas também agir de acordo com essa vontade. O primeiro filho representa todos aqueles que podem ter uma jornada espiritual marcada, como podemos dizer, por momentos de resistência ou desobediência, mas que eventualmente reconhecem seus erros, se arrependem e decidem seguir a vontade de Deus. Quantos de nós não nos incluímos aqui nessa mensagem que passa o primeiro filho, não é? Essa mensagem é relevante, pois nos lembra a importância do arrependimento sincero e da capacidade de mudar de direção em nossa jornada espiritual. Eu mesmo já fiz isso, né? Eu me converti
Justamente eu sempre fui católico, mas era como aquelas pessoas falam, né, católicos do IBGE, né, que só falam que são católicos, não vão à igreja, não fazem nada, mas depois de estudar a palavra, de entender o que elas falam ali, você realmente tem uma conversão, né? Você endireita a sua jornada espiritual e recebe esse convite de reflexão sobre a própria resposta da vontade de Deus sobre a nossa disposição para nos arrependermos e voltarmos para Ele quando erramos, né? Eu acredito que isso seja o grupo, né, onde eu me incluo aí do primeiro filho, né? O grupo a que pertence o segundo filho, que inicialmente concorda em fazer a vontade do pai, mas não cumpre sua palavra, representa aqueles que fazem profissões de fé ou promessas religiosas, mas não agem de acordo com essas palavras, né? Ou seja, ele simboliza os hipócritas religiosos ou aqueles que têm uma fé apenas superficial. E essa parábola é uma chamada, como foi dito, à reflexão sobre a importância de ação coerente com a fé professada. É a ação sobre as palavras e não apenas palavras vazias, né? É obras. Ela destaca que o mero acordo verbal ou aceitação superficial da vontade de Deus não é suficiente no reino dos céus. Portanto, o segundo filho representa aqueles que podem parecer obedientes exteriormente, mas cujas ações não refletem verdadeiramente um coração submisso a Deus. O Marco, é interessante saber e entender que nessa parábola o pai não forçou nenhum dos filhos para fazer sua vontade. Ele foi lá no primeiro, pediu, você pode ir, pode fazer tal coisa. Ele falou, não, não faço. O pai não lhe forçou, ou nem falou mil razões de que ele devia ter feito aquela coisa, né? E foi dirigir-se no outro filho que falou que ele ia, mas na verdade ele não foi. O que que você poderia dizer a esse respeito? É, livre-arbítrio, Padre Chinaca. Deus não nos obriga a absolutamente nada. O catolicismo romano, ao qual nós pertencemos, ele é exatamente o reflexo dessa parábola. Jesus nunca disse: olha, fica aí que eu vou te salvar. Não precisa fazer nada, fica aí, eu estou indo até você. Ele nunca disse isso. Jesus disse: venha a mim e será salvo. Ele te dá a escolha. Você tem a opção de seguir os seus preceitos ou não. Deus ele é extremamente paciente conosco, justamente porque ele nos fez sem autorização, mas ele nos deu o livre-arbítrio justamente para que pudéssemos escolher. Ele não foi como o Santo Agostinho nessa disse aqui da frase que eu li, né, que eu gosto muito, que parabeniza toda essa questão de responsabilidade e liberdade, não é? E é isso que Deus faz aqui nessa parábola. Olha, você tem a opção, como você mesmo colocou, Padre Chinaca. Quando ele fala vai trabalhar na vinha, ele podia ter falado você tem que trabalhar porque senão você não come, senão você vai ter dinheiro, senão você vai fazer isso, senão vai fazer... É o que Deus age na nossa vida sempre. Vai na missa. Não, não quero. Ok, é você. Vai na missa. Não, não quero ir. Ah, mas eu vou. Eu vou. Acaba indo, tudo. É a liberdade de você ter e de seguir a Deus. Deus não é nosso Deus é um Deus de amor, não é um Deus opressor. Ele não te obriga a fazer absolutamente nada, ele não obriga você a aceitar absolutamente nada. Mas que seja dito, né? Toda ação gera uma responsabilização. E é isso que preza aqui o Evangelho. Muito obrigado, Marco. E eu vou partilhar um pouquinho aqui sobre o valor da obediência, né? Ou seja, o significado da obediência, né? Aqui Jesus utiliza essa parábola para destacar a importância da obediência prática à vontade de Deus.
Não basta dizer que somos obedientes ou que temos fé. Não basta dizer que somos católicos. Não basta dizer que participamos na missa, que comungamos. Não basta dizer que eu creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Não basta dizer que Jesus é Deus. Ou realmente, o que realmente importa é se agimos de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Viu? Aquele primeiro filho que tinha dito não e depois acabou indo, né? O ato dele já apagou a sua primeira culpa. E isso foi o que justificou ele. Mas aquele outro filho que prometeu sim e no final não vai conseguir fazer, ele vai deixar seu pai desesperado e ele vai deixar seu pai também desconfiar nele, né? Então, esse é o problema. A questão da obediência. Se mesmo professamos ser católicos, vamos agir conforme os católicos, né? Então, outro ponto que eu estou achando aqui nesse evangelho é a surpresa da mudança, que a reviravolta, né, na atitude do primeiro filho mostra que é possível haver mudança e arrependimento, né? Isso nos lembra que mesmo que tenhamos resistido anteriormente à vontade de Deus, podemos escolher voltar ao caminho da obediência. Então não vai começar a dizer que, então não sei se Deus vai me perdoar, eu sou assim faz 1000 anos. Não. Mesmo a sua vida anterior. O que é importante é que você acolhe a palavra de Deus, aceita voltar nos passos de Cristo e abraçar a mensagem divina. Isto é o que vale. Tá certo? Então, hoje em dia, né, vivemos uma vida contraste ao Evangelho. Jesus aponta, ironicamente, que os publicanos e as prostitutas, muitas vezes considerados pecadores, estão entrando no reino de Deus antes dos líderes religiosos que professam uma fé aparentemente sólida, ó, mas não vivem de acordo com ela. Então, eu passo na missa todo dia, escuto a palavra de Deus, comungo, faço tudo isso, ou como padre, celebro a missa todo dia, faço assim, ou como religioso, né, participo na missa todos os dias, ou como ministro extraordinário de Eucaristia, ou como ministro da palavra de Deus, né, ou como leitor, ou como acolhida, ou como catequista. Olha, a mensagem é para você. Se, apesar de tudo que você faz na igreja, do seu serviço na igreja, na família, tudo que você faz, não importa o nome que você leva na igreja, mas será que você está realmente agindo conforme a vontade de Deus? Se a resposta é não, então essa ironia religiosa que você está vivendo. E, com bastante surpresa, no último dia, veremos os pecadores que se arrependeram na última hora, entrando no reino de Deus. Isso agora vai nos chamar ao arrependimento, né? É um momento importante de nos arrependermos dos nossos pecados e pedir a graça de Deus para fazer a sua vontade sempre. Padre, essa é uma parábola aqui que eu trago, inclusive, hoje, especialmente para essa parábola, uma reflexão pessoal, né? Esta parábola nos desafia a fazer uma autoavaliação espiritual, né? Com qual dos dois filhos nos identificamos mais? Né? Somos como o primeiro filho, que pode ter resistido inicialmente, mas está disposto a se arrepender e obedecer? Ou somos como o segundo filho, que professa compromisso, mas não age de acordo com suas palavras? No início aqui do nosso programa, eu disse que eu me incluía nesse primeiro filho, né? Hoje, né? Por conta da minha conversão, de estar fazendo, tentar, mas sendo sincero aqui, né, fazendo essa autorreflexão, quantas vezes eu também não me coloco no lugar do segundo filho, né?
de sabendo que tenho que fazer algo, mas faço outra por procrastinação, medo, por preguiça, falta de vontade, né? Mas me arrependo quando ajo dessa forma, né? O problema está naqueles que nunca se arrependem, né? Então, façam essa reflexão em qual dos filhos vocês se encontram, né? E em nossa jornada de fé, é vital para lembrar que todos nós cometemos erros e que a sinceridade do coração é essencial. Deus valoriza a sinceridade, a humildade e o arrependimento. Ele nos convida a agir de acordo com sua vontade e a acolher sua misericórdia quando falhamos. Então, que esta parábola nos inspire a sermos sempre como o primeiro filho, prontos para reconhecer nossos erros, nos arrependermos sinceramente e agir em conformidade com a vontade de Deus. Que possamos buscar a verdadeira conversão de coração e experimentar a alegria da reconciliação com nosso Pai Celestial, que nos ama infinitamente. Um ótimo e excelente domingo a todos e uma boa e santa semana. Muito obrigado, Marco, pela sua presença no nosso canal. A sua presença sempre enriquece a nossa reflexão dominical. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, continuamos a pedir vocês a nos dar força de inscrever no nosso canal. Nos ajuda a dar um like, comente, compartilha os nossos conteúdos. Que Deus abençoe vocês e tenham uma boa semana. Quero agradecer mais uma vez, Padre Chinac, pelo convite. Eu gosto muito de participar aqui do programinha. Espero ser sempre convidado e poder participar sempre. Né? A você que nos acompanhou até aqui, faça essa reflexão, se coloque no lugar do evangelista ali, veja onde você está indo, estude a palavra, não leia a palavra, estude a palavra, procure o seu padre, procure o seu pároco, procure o seu pessoal da igreja para aqueles passagens que você não está entendendo bem, tudo, não interprete sozinho o que está escrito ali na Bíblia, não é? Isso é vedado para nós. Então busca o entendimento da igreja e você vai ver que o seu crescimento espiritual vai ser grande, vai sempre crescer. Então não desista, procura, insista, né? E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, que é sempre bacana a gente compartilhar a palavra de Deus com todos aqueles que a gente ama. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana. Ótima semana.